Bom dia, bom dia, bom dia! Com meu cafezinho aqui. Ai, gente, você sabe que eu já gravei essa história também. Mas agora eu cheguei em casa, tomei um banho e eu olhei o pôr do sol e a luz tá tão linda que eu falei, vou gravar de novo. Porque eu tinha gravado no sol também, mas no sol do meio-dia. Então ficou muita sombra, muito. E eu ia postar assim, mas aí eu cheguei aqui e a luz tá linda. E a história tá em mim. Aí eu falei, ai, vou gravar de novo, tá? Então tô aqui, ó, com meus cabelos devidamente pintados, mas ainda grisalhos, pra gravar de novo pra vocês. E a história que eu fiz hoje é desse livro aqui, que se chama O Violino Cigano. Eu quase fiz essa história do Violino Cigano, que é bem linda, mas não foi ela. É uma história que é uma história hindu, uma história do Mahabharata. E o Mahabharata são os épicos dos Vedas, tá? E aí ele conta a história dos Pandavas, que eram reis, eram irmãos reis, que foram expulsos do reino pelos Kauravas, que eram primos deles. Então, assim, o Mahabharata é uma grande estratagema, mas ele vai falar o quê? É um épico que explica sobre o ser humano, porque na verdade ele vai falar de Dharma. Os Pandavas foram enganados pelos Kauravas, e, enfim, num jogo, numa aposta, e foram condenados. Eles perderam e tiveram que ficar exilados por 13 anos, eu acho. E a história que eu vou contar pra vocês hoje é um pedaço, ela tá dentro do Mahabharata, que num desses 13 anos, eu acho que é o último ou penúltimo, eu acho, num desses 13 anos, Arjuna, que é um dos irmãos dos Pandavas, fica em exílio. Ele fica em exílio, não, ele fica eremita, ele fica separado dos irmãos na floresta. E essa história se dá nesse um ano. Então, assim, gente, todas as histórias hindus, elas vão falar muito do psiquismo humano, elas são quase um tratado. Os Vedas são um tratado de psicologia, de como viver melhor, tem ensinamentos profundos, são sempre metáforas para falar algo do nosso psiquismo, como todas as histórias, né? Mas essas são mais antigas e mais profundas. Então, vamos começar aquele nosso rolê, vamos começar aquela nossa historinha de trazer esse caminho para dentro, porque no fim, essa história também vai falar um pouco disso. O caminho é um olhar para dentro, é um redescobrir, é um se olhar de verdade, é um se ficar confortável na própria pele. Então vamos começar a fazer isso, vamos aproveitar esse momento tão auspicioso que é o fim do dia, onde tudo se renova, onde todos os dias o sol se põe para nascer de novo, cheio de possibilidades. E vamos começar a fechar os olhos para esse mundo exterior, abrir os olhos para o nosso mundo interno. Vamos começar a escutar com o nosso ouvido mais sutil, para ouvir aquilo que não é dito, para ouvir aquilo que está aí, que está permeando o mundo. E vamos permitir que a história nos atravesse. E vamos se permitir ter um olhar um pouco infantil para a história. Um olhar onde é possível, onde isso está acontecendo com você aqui, agora, nesse momento. Esse é o olhar da história. E é nesse lugar que a mágica acontece. É quando a gente se permite cruzar a ponte para esse outro mundo, atravessar o rio, cruzar, né, as brumas e chegar em Avalon, é lá que está a mágica. É lá que a gente vai nutrir o nosso cérebro de imaginação, de fantasia e trazer cura para a nossa alma. Então vamos se permitir, ok? Então, vamos para mais uma história. Há muitos e muitos e muitos anos, no tempo em que os Pandavas foram expulsos do reino pelos Kauravas, em Manapur havia um rei que não tinha nenhum filho homem e, portanto, nenhum herdeiro. Assim, tendo apenas uma filha mulher, Chitrangada, o rei decidiu criá-la como homem. Como Chitrangada não era exatamente bonita, para ele foi mais simples. Ele a criou como homem, ensinando a ela as habilidades de homem: caçar, usar o arco e flecha, usar roupas de homens, cavalgar, lutar. E assim, conforme o tempo passou, quanto mais o tempo passava, mais ela perdia sua feminilidade e mais ela se masculinizava. E assim foi que o tempo passou. E por conta dessa briga, por conta dessa expulsão dos Pandavas do reino, haviam muitos saques em todos os reinos da Índia. Muitos saques, muitos bandidos tacando fogo nas plantações, queimando aldeias. Então, Chitrangada reuniu um grupo de homens fiéis e começou a defender o reino do pai, Manapur. E ela começou a escutar histórias sobre o grande guerreiro Arjuna, porque Arjuna era um grande guerreiro, porque Arjuna era o melhor no arco e flecha, porque ele podia atirar uma flecha de olhos fechados e mesmo assim acertar o alvo. E ela foi se encantando com Arjuna. Não por sua beleza, porque Arjuna também era muito belo, mas por sua habilidade. Mas ela não conhecia Arjuna. E assim foi. Até que, certo dia, quando ela estava voltando com uma pequena comitiva de homens pela floresta, ela viu um homem deitado embaixo de uma árvore, todo coberto com seu manto, dormindo. Então, ela pegou a sua lança e cutucou o pé dele.
Arjuna acordou imediatamente, olhou para Chitrangada e falou: se você espera brigar comigo, eu não brigo com mulheres, ainda que elas se pareçam homens. E ela ficou indignada com aquilo e falou: você não deve ser do meu reino, né? Porque você sabia que aqui eu luto melhor do que qualquer homem? E Arjuna ficou olhando para aquela figura e falou: olha, eu sou Arjuna, o grande guerreiro, e eu resolvi passar um ano como eremita na floresta, longe dos meus irmãos. E eu não vou brigar com você, nem pelos seus dotes com as armas, nem pelos seus dotes femininos. E quando ela ouviu isso, Chitrangada ficou louca, extremamente magoada. Seu corpo queimou, seu coração ardeu e ela perdeu completamente a razão. Ela saiu cavalgando para o castelo e foi completamente cega de ódio. Chegou em casa, começou a revirar os baús que eram da mãe dela. Achou um sari dourado e começou. Vestiu o sari, começou a pôr joias e joias, enfeitar o cabelo e foi se arrumando e se arrumando. Quando ela finalmente estava pronta, ela se olhou no espelho e começou a chorar. Ela falou: realmente, não tem como vencê-lo com os meus dotes de mulher. Eu sou muito, muito feia. E então, ouvindo aquilo, a ama que cuidara dela desde pequenininha falou: minha princesa, o que houve? Por que você está desesperada assim? Você sabe que você é excelente no que faz. Você tem a coragem, a bravura maior do que qualquer homem do reino. Já enfrentou perigos mil. Por que se abater tanto assim? E Chitrangada, com o coração partido, falou: pois é exatamente essa bravura e essa coragem que não vão me ajudar a conquistar o homem que eu desejo. E a ama pensou e acolheu e falou: princesa, se é isso que você deseja, existe uma solução. Vá até o templo do amor, que é na entrada da floresta, e ore a deusa para que lhe faça bela, por pelo menos um ano que seja. Vá lá e peça. Peça com todo o seu coração que você há de ser atendido. E assim foi. Chitrangada foi até o templo, ajoelhou-se diante da deusa e começou a entoar seus mantras, e entoar seus mantras, e entoar seus mantras, e pedir: por favor, deusa, por um ano apenas me faça bela e jovem. Apenas um ano eu te peço. E assim ela ficou, entoando seus pedidos, entoando seus mantras, entoando seus mantras. E aquilo foi aí inebriando o cheiro das flores do templo, o cheiro dos incensos que queimavam ali, e o mantra, e o som da voz, e ela dormiu. E ela adormeceu no templo. No outro dia pela manhã, quando o primeiro raio de sol bateu no seu rosto, ela acordou. Levou um tempo para entender onde ela estava, mas já ao acordar, ela se sentiu mais leve, ela se sentiu mais feliz. De alguma maneira, ela se sentiu mais segura. Então, quando ela levanta e ela olha as próprias mãos, mãos pequenas, delicadas, sem calos, mãos de princesa, ela fica extasiada e corre até um lago, onde ela vê o seu reflexo e pensa: será que sou eu mesma? E quando ela profere essas palavras para a deusa, até sua voz havia mudado. Não era mais aquela voz grave, áspera e ríspida de um guerreiro. Era uma voz doce, suave. A voz de uma fada, de uma princesa. E assim, Chitrangada parte para a floresta à procura de Arjuna. E vai, com seu sari dourado, todo enfeitado e belíssima, belíssima. Não demorou muito para que ela o encontrasse. Ele estava sentado, olhos fechados, meditando. E escuta somente um guizo. O guizo dos pés da princesa, e abre os olhos. E quando seus olhos se encontram, dizem: nem as palavras de 1000 contadores poderiam descrever o que aconteceu ali. Porque foi tanto amor, foram tantas declarações, foi tanto sentimento que imediatamente aconteceu, que não seria possível descrever. Todo aquele sentimento ficou cravado naquela terra, naquele céu, e resplandeceu. E eles viveram um amor gigantesco. E assim, Chitrangada, por um ano, amou Arjuna como uma mulher e o encantou como uma fada. Mas, amigos, acho que eu já falei isso para vocês. O que o tempo faz de melhor é passar. E ele passou. E a cada dia que ela amava Arjuna, um dia a menos ela tinha para amá-lo. E o dia final chegou. O último dia de Chitrangada como princesa, como Jaya, que era a princesa, Arjuna acorda e não a vê do lado dele. E aí ele começa a ouvir um burburinho na porta da caverna em que eles viviam. E ele sai para ver o que estava acontecendo. E ele fala: mas o que está acontecendo aqui? E aí tinha um grupo de homens, de soldados, de aldeões, de fazendeiros, com um cavalo negro gigante, já encelado em cima da sela. Roupas de homem, arco, flecha, lança. E eles falam: nós estamos procurando a nossa princesa, Chitrangada, que parece que foi vista aqui na floresta. Ela sumiu tem um ano do reino, e nós estamos sendo saqueados, os bandidos entram e queimam nossas plantações, ateiam fogo às nossas aldeias. Nós precisamos que ela nos defenda, como sempre o fez antes. E Arjuna acha aquilo muito estranho. Fala: não tem ninguém aqui. Eu vivo aqui sozinho com a minha mulher, que é Jaya. E quando ele fala isso,
Começa uma salva de palmas, ovações, e eles gritam: Titrangada, princesa, você voltou, você voltou. Quando a Arjuna se vira, não era mais Jaya que estava ali. Era aquela figura meio ossuda, meio desproporcional, meio masculina de Titrangada. E ele fala: mas o que é isso? Onde está Jaya? E ela, com os olhos negros e brilhantes, que foram os que ele se apaixonou, falou: ela ainda está viva no fundo do meu coração. E sem esperar que ele respondesse, ela se despe do sário dourado, veste as roupas de homem, salta sobre o cavalo, pega as suas armas e parte veloz para o seu reino, para salvar o seu povo. Mas nisso, alguma coisa acontece dentro de Arjuna que ele parte, salta em outro cavalo e vai junto com ela. E assim, por dias e dias, eles batalham lado a lado, de igual para igual, vencendo e libertando o povo de Titrangada e batalhando juntos até que eles conseguem libertar o reino todo. Quando isso acontece, tem 3 dias de dança e festa e comemorações pela volta da princesa e eles começam a voltar para a floresta onde ficava a caverna que eles viviam antes, que eles viveram por um ano. Quando chega no limiar da floresta, ela começa a achar que ela voltará para o reino e que Arjuna vai partir para a floresta. E então Arjuna se vira para ela e estende a mão, entendendo que o amor que ele sentia por Jaya, por aquela mulher belíssima com quem ele viveu por um ano, era o mesmo amor que ele sentia por Titrangada. E assim, ele a chama para viver com ele lá. E ela diz: o que resta em mim da mulher que você se apaixonou reside em Jaya, que em sânscrito quer dizer vitória. E foi assim a história da mulher que foi criada como homem. Gente, eu acho essa história muito bonita, eu acho o Mahabharata muito bonito, porque ele fala de coisas muito profundas. E essa história vai falar um pouco da nossa construção, é um pouco, né, para a princesa é uma construção de uma confiança de quem ela é, de novo, do que é confortável viver na nossa pele, nem sempre é, entendeu? Ela viveu bem como homem por muitos anos, até que ela é confrontada com aquela beleza, ou com aquela falta de beleza, ou com aquela masculinidade, e aquilo a fere. E às vezes, quando a gente está ferido, é uma cegueira, né? A gente busca e fica cego. E é assim que ela vai para a deusa, e ela solicita. Ela deseja muito ser bela. Mas vejam, a deusa dá um ano só. Porque beleza é perene. Essa da carne, da casca, é perene, gente. Isso aqui a casca acaba. Titrangada fica bela porque ela já era bela. O que era belo nela já estava lá antes. Quem não via era Arjuna, que embora seja um grande guerreiro, cheio de dharma, não via a beleza de Titrangada. Então, foi uma oportunidade dele entrar em contato com ela. E de repente, quando ele é deparado que era a mesma com quem ele havia falado um ano atrás, ele vê que tudo aquilo era uma besteira e que o amor ainda existia lá. Então, eu acho muito bonito isso, sabe? Esse caminho de estar confortável na gente e de ficar... essa construção do amor. A Índia tem um pouco disso. O amor é um construto, né? Eles ainda se casam, ainda tem casamentos arranjados, mas não é um arranjado bobo. É um arranjado para ser o melhor que pode ser. A gente fala muito de amor, né? Mas casa com amor ou casa sem amor. O amor, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente se apaixona, mas amor a gente constrói. A gente não existe esse amor à primeira vista. Existe uma paixão à primeira vista, a gente se apaixona. O amor é uma construção e uma desconstrução. Então, assim, o amor ele requer um cuidado, uma atenção, um alimento, uma nutrição. Então, da mesma maneira que você pode não amar uma pessoa ou achar que não tem nada a ver com ela, se você for construindo aquilo, você é capaz de amá-la, você vai construindo aquele amor, aquela casa sólida, assim como você desconstrói. Como é que a gente esquece alguém que a gente ama? Parando de nutrir aquilo. Então, aquilo que antes você fazia sempre, que era, mandar uma mensagem, falar, conversar, você vai parando de fazer. E quando você para de alimentar, nem você sabe como. Ele morre, ele acaba. Porque ele não se sustenta sozinho. Então, os casamentos arranjados, indianos, eles não são tão sem sentido assim. Entendeu? Eles trabalham com os astros, a melhor conjunção, a melhor chance de 2 pessoas darem certo. E juntas, elas vão construindo o que é o amor. Gente, é só uma outra forma de ver, tá? Mas, eu acho que é isso. Essa é a história de hoje, pela segunda vez. E setembro vai vir cheio de novidades, tá? A partir da semana que vem, eu vou contar histórias de algumas deusas. Eu acho que eu vou fazer setembro todo, assim, e outubro também. Mas setembro, talvez, em algum momento, eu faça um conto biográfico. Outro. Não sei, eu comecei a escrever, mas é um conto que ainda tá novo pra mim, sabe? Então, eu não sei se eu vou conseguir contar. Mas eu já comecei a escrever. No começo de setembro, eu vou oficialmente lançar minha marca, que se chama Encontro Terapia.
que é sobre os grupos de contoterapia, sobre encontros de mulheres, sobre contoterapia individual, sobre tudo isso que eu falo pra vocês e que eu faço aqui. E é isso, gente. Vai ter site no ar, vão ter várias coisas legais acontecendo. Então vocês já sabem, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, falem de mim. Vamos fazer essa rede aqui circular e bombar. É isso que me motiva, porque essa semana foi muito difícil eu achar uma história, embora eu esteja contando pela segunda vez a mesma história. O que motiva em dias difíceis é isso. É saber que alguém escuta e que essa escuta faz diferença. Tá bom? Então, um bom fim de semana, amanhã. Amanhã é sábado, hoje já é sexta. Que a semana que vem seja linda e menos fria do que essa, se Deus quiser. Esse fim de semana vai ter sol. Então vamos todos nos alegrar. Um beijo.